E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Santos e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 14 de setembro, a partir das 7 horas da noite na Vila Belmiro, lá em Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes fazem um brasileirão ruim, né? Estão na parte baixa da tabela. O Santos dentro da zona de rebaixamento, em 17º com apenas 21 pontos, enquanto o Cruzeiro ocupa uma posição intermediária com 26 pontos conquistados até o momento, mas vê nesse duelo contra o Santos uma partida de 6 pontos de fato. E muitas vezes a gente vê gente falando sobre isso, né? Um confronto decisivo, um jogo de 6 pontos. Esse acaba sendo, né? Porque o Santos é o primeiro time que está na zona de rebaixamento e abaixo dele tem alguns adversários que não estão tão próximos assim. E é justamente o Santos o time que a gente usa para balizar essa questão da distância para o Z4, né? O Cruzeiro está 5 pontos acima. Se vencer o Santos, o Cruzeiro abre 8 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, o que vai dar um alívio muito grande. Se porventura empatar, fica nesses mesmos 5 pontos, mas caso o Cruzeiro perca para o Santos, a distância pode cair até para 2 pontos. E digo pode cair porque dependeria também do resultado do Bahia, que vai enfrentar o Coritiba fora de casa. Então vamos resumir de forma bem simples. Se o Cruzeiro ganhar, fé, o trabalho do Zé Ricardo começa da melhor forma possível. Empate não é um resultado tão ruim assim, e derrota é pra gente ficar muito preocupado. Antes das prováveis escalações, lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. Faz lá sua fezinha, tenta ganhar uma moeda. O Cruzeiro que tá como azarão nessa partida contra o Santos, né? Então se você botar um dinheirinho no Cruzeiro e a gente ganhar, você pode ficar feliz em dose dupla. Porque eu sempre lembro, hein, galera, apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Santos, dono da casa, o técnico Diego Aguirre deve mandar o seu time a campo com o goleiro João Paulo, a zaga com João Basso e Messias, lateral direito Joaquim, lateral esquerdo Dodô. No meio-campo, Rodrigo Fernandes é um primeiro volante, o Nonato e o Jean Lucas meio-campistas mais à frente, Lucas Braga e Mendonça são os pontas e Marcos Leonardo é o centroavante. É um time do Santos com várias mudanças em relação ao time que nos enfrentou no primeiro turno, né? O Nonato, o Jean Lucas, o João Basso, o Dodô são jogadores que chegaram nessa janela de meio do ano, e o Santos tem assim um elenco que me parece capaz de entregar mais futebol do que mostrou até agora no campeonato. O João Paulo é um bom goleiro, o João Basso, um zagueiro que chegou depois de se destacar no futebol português. É um cara que o Cruzeiro tentou trazer em determinado momento, mas achou a pedida muito alta. O Messias é aquele zagueiro que jogou no América, no Ceará. Deve voltar ao time nessa partida por causa da lesão do Alex, que vinha jogando por aqui. O Joaquim é zagueiro, né? Tem sido utilizado na lateral direita, é aquele que foi muito bem no último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. E o Dodô na lateral esquerda é um jogador conhecido nosso, né? Ele que teve uma boa passagem no Santos em 2018, veio para o Cruzeiro em 2019 e não repetiu o bom desempenho, depois passou pelo Atlético, onde também teve um período bem apagado. O Fernandes é um volante uruguaio, mais de contenção mesmo, um jogador que fica mais preso na marcação, para dar liberdade aqui para os meio-campistas, e eu coloquei essa possível configuração com Jean Lucas e Nonato, que são dois jogadores que a gente pode classificar como segundo volantes, né? O Jean Lucas é um cara que chega bem na frente, chegou a ser aproveitado em alguns jogos até como meio atacante recentemente. Existe uma possibilidade também de não jogar Nonato aqui de início e jogar Lucas Lima. Nesse caso, o Santos deve mudar um pouquinho a configuração, jogar com uma dupla de volantes, e aí o Lucas Lima fazendo o papel daquele camisa 10, né, que teve bons momentos nessa temporada, inclusive ele nem faz um ano tão ruim pelo Santos, já são 9 assistências para gol, mas o Lucas não costuma entregar tanto pro time no momento sem bola, né, por isso que eu coloquei o Nonato aqui como uma escalação mais provável, porque esse tende a ser um jogo de muita competição, de muita disputa. Acho que não vale a pena ninguém esperar um grande jogo tecnicamente, inclusive, tá? Isso vale para as duas equipes. Lucas Braga e Mendonça, atacantes de muita velocidade. O Mendonça que vem de ótima temporada pelo Ceará. Pensando individualmente, né? Ele marcou 20 gols por lá, mas o clube acabou rebaixado. O Lucas Braga é um jogador desses que está no Santos há muito tempo, né? Atacante de velocidade, joga nas duas pontas. O Marcos Leonardo é um excelente centroavante, um cara que teve na mira de diversos clubes europeus aí, mas o Santos conseguiu segurar, até porque não pintou uma proposta tão boa assim, mas ele é muito bom de bola. Se o Cruzeiro não abrir o olho, vai
vai tomar gol. E outro jogador que eu botei aqui no campinho é o Júnior Caissara, né, que também chegou a conversar com o Cruzeiro em determinado momento na temporada. A pedida salarial foi muito alta, ele acabou indo jogar no Santos. É uma opção aqui para essa lateral direita. Pode ser que o técnico opte por sustentar mais essa linha de 4, com o Fernandes aqui à frente da marcação, e coloque o Lucas Lima, né, para ter esse camisa 10, contando também com a chegada do Jean Lucas. Mantém aqui uma galera mais presa para liberar os pontas e os meias. Então não dá para descartar essa possibilidade, tá, que o Santos jogue num 4-2-3-1, né, um pouquinho mais clássico, e o Cruzeiro também tem essa hipótese. E essa primeira escalação do Zé Ricardo não tem muitas dúvidas, ele deve botar em campo basicamente o mesmo time que já vinha sendo colocado pelo Pepa, pelo Fernando Seabra. O que a gente só vai saber no campo é o posicionamento real dos jogadores, né, e como que o técnico vai desenhar esse esquema. Mas a provável escalação é do goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo Jussa é um primeiro volante, Lucas Silva e Matheus Vital jogam um pouco à frente, Wesley e Arthur nas pontas e Gilberto no comando de ataque. Zé Ricardo que relacionou aí 23 jogadores para a partida, goleiros Rafael Cabral, que é o titular, Anderson e Gabriel Mesquita ficam no banco, para a zaga Neres e Castan devem jogar, Lucas Oliveira e João Marcelo ficam como opções. Para a lateral direita William e Palácios, para a esquerda Marlon e Kaique. No meio campo, Matheus Jussa, Ian Lucas, Felipe Machado e Lucas Silva são volantes. O Matheus Vital é um meia, mas que está acostumado a fazer esse papel de um terceiro homem de meio campo, né? É o papel que ele desempenhou durante toda a passagem do Pepa. E vale pontuar que o Matheus Vital já trabalhou com o Zé Ricardo na época de Vasco e por lá jogava como ponta, não como meia atacante central, por isso fica um pouco da dúvida aqui de qual vai ser o aproveitamento dele. Como pontas, Wesley, Nicão, Stênio, Arthur, Bruno Rodrigues e Paulo Vitor. E para o comando de ataque, a única opção é o Gilberto, né? O único centroavante de fato. Quem poderia quebrar um galho aqui entrando no segundo tempo para ser um falso 9 ali, se o Gilberto precisar sair, se cansar, enfim. O Nicão pode ser testado como um falso 9, o Bruno Rodrigues já jogou por aqui algumas vezes e o Paulo Vitor também já fez esse papel lá na Espanha. Então esses três são os mais cotados, né, para atuar no comando de ataque do Cruzeiro em um segundo momento, porque o Gilberto sendo titular provavelmente não vai jogar os 90 minutos, né? Era uma tônica, inclusive, do Gilberto com os outros treinadores. E eu falei sobre a dúvida na montagem do time do Cruzeiro, é algo muito parecido com o que a gente tem na questão do Santos, né? Qual vai ser essa configuração aqui do trio de meio campo? O Cruzeiro pode jogar com o Matheus Vital fazendo o papel de um armador, né, de um camisa 10, e tendo uma dupla de volantes, né, Jussa e Lucas Silva. No caso aqui ficaria mais lógico, né, o destro Lucas Silva pela direita e o canhoto Jussa pela esquerda. As duas equipes jogam numa estrutura tática muito parecida, não vem em bom momento, né, o Cruzeiro não ganhou nenhuma das últimas 8 partidas, o Santos perdeu as últimas 2 e está no Z4. Então esse encaixe de meio campo aqui vai ser vital para qualquer um dos times conseguir a vitória, né? Esperamos que o Cruzeiro esteja numa boa noite, que o Lucas, o Vital, o Jussa se encaixem bem nesse meio campo do Santos, consigam anular aí esse setor mais criativo deles pra gente conseguir uma vitória. Não só eles, né? Mas como diria Skank, galera, o meio campo é o lugar... Craque não tem, né? Mas é o pessoal que tem que levar o time pro ataque. Até porque a tendência é que o jogo pelos lados seja bem congestionado, né? Tanto o Santos quanto o Cruzeiro jogam com laterais, com pontas. Os laterais que sobem na boa, né? Tanto os do Santos quanto os laterais do Cruzeiro têm uma capacidade bem decente de marcação. Não são aqueles alas que vão pro ataque e deixam uma avenida, né? São caras que sabem compor bem a linha de 4 defensiva. Então assim, é torcer para que o Cruzeiro faça um grande jogo. E eu botei o Bruno Rodrigues aqui como dúvida, algumas prévias inclusive colocam o Bruno Rodrigues como titular na ponta direita na vaga do Wesley, coisa que eu não acho que vai acontecer, tá? Não apenas porque no primeiro turno o Wesley decidiu o jogo marcando 2 gols, mas porque jogando pelo lado direito, o Wesley tem uma desenvoltura muito maior que o Bruno Rodrigues. O Bruno rende melhor pelo lado esquerdo, que também é o lado principal do Arthur. Eu inclusive jogaria com Wesley e Bruno, eu começaria com o Arthur no banco, mas essa não é a tendência. E outra hipótese um pouco mais remota que a gente não pode descartar é que o Bruno jogasse como um falso 9 no comando de ataque com o Gilberto no banco, o que não é muito provável, tá? O Gilberto deve jogar essa partida e tomara que volte a fazer gol, né? A gente tá precisando disso. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo que vai contra tudo que eu falei até agora, né? Eu falei que não deve ser um grande jogo, então meu palpite vai ser Santos 2, Cruzeiro 3. Os gols do Santos sendo marcados por
por Marcos Leonardo e Mendonça, e o Cruzeiro balançando as redes com Wesley, Gilberto e Arthur Gomes, aquela lei do ex-marota. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa também o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o técnico Zé Ricardo, lembrando que a bola rola a partir de 7 da noite, também conhecidas como 19 horas, e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após o jogo, comentando a partida, dando nota para os atletas e tomara que possamos comemorar uma vitória do Cruzeiro. Tem a hipótese, inclusive, de rolar um camisa de força misturado com live pós-jogo aí, mas vamos confirmar. Na hora vocês vão saber, porque eu também não sei até o momento se vai rolar ou não. Mas é isso, mais tarde a gente se fala então, que o Cruzeiro vença. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!